CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Nossa Senhora, que mentira cabeluda. Eu só ouvi e não podia dizer nada. Deus que me livre, que mentira cabeluda. Acreditei pra não perder o camarada. Nossa Senhora, que mentira cabeluda. Eu só ouvi e não podia dizer nada. Deus que me livre, que mentira cabeluda. Acreditei pra não perder o camarada. Andréia Salsa é consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV, super experiente em carreira profissional, está aqui ouvindo Manhoso cantar Mentira Cabeluda. Conhecia esse cancioneiro popular aqui, Manhoso, Andréia? Não, mas estou adorando, inclusive adorando as histórias de Adalberto também e seus amigos que mentem, né? Você viu? São mentiras para garantir, nesse caso, Andréia, um bom convívio social. Exatamente. Vou dar uma boa tarde aí para o Mário, para os ouvintes, para todos os colegas, o Schaefer, Murilo, e começar, Mário, falando que é muito interessante os ouvintes estarem contando, né, essas experiências de mentira, porque existe uma pesquisa, aliás, existem várias pesquisas, né, formais. Eu trouxe uma aqui mais recente para falar com os nossos ouvintes, que a USP, ela adaptou uma pesquisa que foi realizada pela Universidade de Massachusetts, que comprova que a cada 4 interações sociais que nós temos, nós mentimos em uma delas. Olha! Então, a pior mentira que a gente pode contar é que a gente não mente. Então, segundo pesquisa da USP e da Universidade de Massachusetts, a cada 4 interações sociais, nós mentimos em uma delas. Você quer ler uma lista aqui de mentiras mais comuns de acordo com o setor de trabalho da pessoa? O que a gente pode falar... Não, você quer ouvir, agora... André? Oi? O Marcelo Raposo mandou uma lista aqui entre setores, assim. Quais são as mentiras mais comuns? Quer ouvir rapidinho? Eu quero. Ó, ciclista. As mentiras mais comuns. 1. Vamos, gente, você aguenta. Pouquinho, só poucos quilômetros. 2. Vai ser tranquilo, só tem um morrinho ali, sobe rapidinho. E 3. Não tem lama não, o trajeto tá limpinho. Para quem gosta de pedalar. Essas são as mentiras mais comuns entre os ciclistas. Não sei onde Marcelo Raposo achou isso. Mentiras mais contadas por desenvolvedores de sistemas, pessoal da informática. Siga o André contando? Vamos. Quero saber se vai bater em algumas da minha lista aqui, que eu também trouxe uma lista. Ai, mas vamos legal, lá para ver se bate. Pelo pessoal da informática. A mentira mais contada. Qual? Pelo pessoal de TI. Gente, essa alteração é pequenininha. Faça em poucas horas, está pronto. Está resolvido. Esse projeto será realizado em uma semana. Bug? Não colocamos nada em produção para dar um bug. Agora, mentiras mais contadas por usuários de sistemas. Faz rapidinho, é só colocar aquele nome novo ali em cima. Não sei o que houve, não cliquei em lugar nenhum errado. Isso eu minto mesmo. Mas eu não cliquei, clicou. Quando vi, já estava errado. Posso te mostrar um erro no sistema? É rapidinho, coitado do pessoal de TI que tem que ajudar. Enfim, eu não sei de onde ele tirou essa lista, mas ele trouxe pra gente. O Marcelo Raposo, André. Muito bom. E eu chamo, Mário, essas mentiras, né, popularmente, de mentiras sociais, que é aquela que a gente faz, né, mas que em tese não prejudica ninguém, a gente não se prejudica. Até o Adalberto fez um outro exemplo, né, da pessoa está toda empolgada para oferecer um salgadinho que ele preparou ali com todo carinho, aí fica esperando você experimentar. Qual é a chance de você falar assim, nossa, tá muito ruim? É quase zero, né? Você vai falar, que bom, que gostoso, enfim, mesmo que você não goste muito. Então, são as mentiras sociais e que a gente vai reproduzindo. Mas tem aquelas que, quando a gente olha para a carreira, a gente tem que ter muito cuidado, porque a mentira pode ser até contada, mas se ela for descoberta, aí você pode ter um prejuízo ou acabar com a sua carreira de vez, né? Quer ouvir o exemplo do Edson? Vamos ouvir. Desculpe interromper, porque é tão pertinente com o que você falou. Sou supervisor de vendas e a maior mentira que já vi no trabalho foi um colaborador me enviar um atestado, dizendo que estava doente. Chegou e emitiu o atestado. No dia seguinte, olhando as redes sociais, eis que vejo meu colaborador, sabe aonde? Onde, Mário? A Chamoá, aquelas barcas lá de Porto Seguro. O homem estava em Porto Seguro e mandou um atestado dizendo que estava doente. Isso acaba com a carreira, né, André? Acaba completamente. Engraçado que me faz lembrar de uma experiência profissional que eu vivi.
e eu, durante um tempo na minha carreira, também fui responsável pelo gerenciamento de saúde corporativa, e tinha uma pessoa que era muito central na empresa que eu trabalhava, e as pessoas descobriram que ela estava mentindo com a questão do atestado também, e ela dizia, Mário, que ela tinha um problema no braço, que ela não podia levantar os braços, né? Tinha uma história dessa. E ela apareceu na época de carnaval, ao vivo, na Globo, com as mãos todas para cima, celebrando a escola de samba dela. Então, foi assim que ela foi descoberta e denunciada à Previdência Social, porque a gente pegou toda a documentação e, inclusive, isso pode dar processo, ela teve que devolver todo o dinheiro para a Previdência. Olha. Então, essa minha história conversa aí com a história do nosso ouvinte. Então, Sem tem dúvida. que ter cuidado com as mentiras, com o atestado médico também. Não, e olha, porque a gente está levando aqui em tom jocoso, assim, de brincadeira, mas olha a gravidade que o André acabou de contar aqui. Gravidade. É. Mas vamos lá, André, e sua lista, quais são as mentiras que a gente não deve contar de jeito nenhum, assim, no mundo corporativo, senão a gente vai perder o emprego ou não vai ser promovido, vai nos prejudicar profissionalmente, e as mais comuns, né, aquilo que você mais observa. Isso, porque, por exemplo, essa do atestado, interessante, nem está na minha listinha aqui, então ela não é uma lista finita, né? Elas são as que a gente observa que são mais comuns. A primeira delas, Mário, que é muito recorrente, é a pessoa mentir ou supervalorizar o seu domínio numa língua estrangeira. Então, a pessoa pergunta lá, né, determinada função exige um inglês fluente, um espanhol fluente, um francês fluente, e a pessoa vai lá e diz que tem aquilo. Algumas empresas até fazem testes, né, práticos, dependendo da posição, antes de entrarem, mas algumas não acreditam que está no currículo. Só que alguma empresa que, né, solicita isso, ela pode, se você colocou que você tem uma fluência numa determinada língua, te colocar numa situação que vai provocar ali o exercício, né, da sua fluência, e você se vê numa situação que não consegue ou apresentar um projeto, ou receber alguém numa empresa, e se colocar numa situação, inclusive, muito constrangedora. Então, essa é uma coisa comum e que alguns recrutadores, até experientes, dizem que, normalmente, quando a pessoa coloca lá no currículo que ela tem inglês fluente, ela deve ter avançado, o avançado tem intermediário, intermediário tem básico, o básico não sabe nada. Normalmente é isso que as pessoas fazem, né? Então, essa coisa de mentir o domínio numa língua estrangeira é um perigo. Mas eu queria até fazer uma abertura de parênteses, Mário, no sentido de que algumas empresas, né, os seus RHs ou os donos das empresas, às vezes até por modismo, colocam no perfil para recrutar os talentos esse domínio da língua. E muitas vezes a atividade profissional ou aquela organização nem tem aquela necessidade premente do uso daquela língua estrangeira. Olhando para pessoas que são talentosas, que de repente poderiam desenvolver super bem aquela função, mas que não querem mentir, aí o sentido oposto, você, empresa, pode estar perdendo a oportunidade de um super profissional porque você colocou uma exigência que não tem necessidade na tua organização, pelo menos naquele momento. Porque algumas pessoas pensam assim, eu já vou solicitar essa competência, que vai que um dia eu precise. Aí vai que um dia eu precise, você pode perder um grande talento. Entendi. Então, eu queria só fazer um pouco dessa observação, porque tem uma supervalorização em muitas posições exigindo domínio em língua estrangeira que no dia a dia aquele profissional nem vai necessariamente utilizar. Então, eu queria só fazer essa observação. Quer dizer, tem que ser assertivo, né? No processo de seleção, quando você vai chamar alguém para trabalhar, é bom que seja assertivo, porque você pode, como você disse, excluir gente muito boa, né, André? E aí, se for necessário a médio e longo prazo, aí você dá até uma oportunidade daquela pessoa se desenvolver e aprender, ou enfim, né? Porque eu tenho percebido muito isso em escopos, né, de algumas posições. Bom, essa é a primeira, Mário. A segunda, que é mais comum também, é a pessoa dizer que ela tem títulos, formações e cursos que não tem, tá? Então, bota lá no currículo ou fala na entrevista que é formado nisso, tem título disso, tem mestrado, tem doutorado, tem especialização, tem o curso técnico, enfim. E aí isso é muito básico, porque algumas organizações podem pedir um diploma, algo que comprove, né? Que tem uma prova dessa sua competência. Aí
pode ficar também muito esquisito na hora que você tem que comprovar, você não tem ali, aí entrar com aí de novo, né, entrar com outra mentira, que perdeu o currículo, que perdeu o diploma, que perdeu, enfim. Então, nunca dizer que não tem, que tem títulos ou formações que você não tenha, né? Porque isso bons recrutadores capturam isso muito rapidamente. Andréia? Vamos para a terceira? Vamos, eu ia te perguntar de outra coisa que é... Mas segue você, vai lá. Tá. Vou botar mais uma aqui e a gente vai conversando. Tá. Tem uma que parece muito com a história que a Adalberto trouxe, da prima que era irmã, que namorou, nananã, mas é do mundo corporativo, que é declarar que já trabalhou com determinados profissionais de referência. Dizer assim, não, eu trabalhei muitos anos com o Mário Bonella, nós dividimos o jornal, e aí isso ganha, né, uma repercussão na entrevista, e aí a vida, que é aquele ditado, né, Mário, que diz que mentira tem perna curta, ela é verdadeira, esse ditado, né? Vai que chega um determinado momento, até informal, no encontro informal, e você encontra a pessoa que contratou porque trabalhou com o Mário Bonella, encontra o Mário Bonella e, obviamente, vai falar assim, eu conheci a Andréa Salsa, nós contratamos a Andréa, ela disse, né, que trabalhou com você durante muitos anos, e você vai falar assim, não, quem é? Do que se trata? Nunca vi, nem sei quem é. Então, isso tem que ter cuidado também, porque você pode se expor numa situação e aí você compromete muito, né, a tua imagem, a tua carreira. Então, dizer que trabalhou com alguém de referência que, na realidade, você nunca nem viu aquela pessoa, né? Perfeito. Eu queria que você desse um alerta em relação a plágio, porque hoje todo mundo escreve um artigo, olha, eu já publiquei artigos, e é fácil identificar quando tem uma cópia de um parágrafo ali dentro, alguma coisa do tipo. Porque na internet a gente acha tudo e pode montar algo do tipo. Isso é muito grave também, né, Andréia? Grave. Aí a gente está falando de invadir, inclusive, direitos intelectuais, né, que também tem implicações jurídicas. Inclusive, Mário, eu como professora, nas instituições que eu trabalho, algumas têm, inclusive, um aplicativo que faz um mapeamento e um cruzamento para captura de plágio, tá? Porque até dentro de cursos é uma vergonha, eu sempre acho uma vergonha enorme, né? Um profissional que vai fazer um trabalho e simplesmente copia e cola, porque tem um volume muito grande de trabalhos hoje disponíveis na internet, né? E aí aplicam aquele conteúdo como se fosse dele, mas até alertando aí que hoje já existe ferramenta e estrutura de aplicativo para capturar conteúdo que não é nosso, porque faz um mapeamento geral de algoritmo nas redes e capta quando você está usando uma coisa que não é sua, né? Perfeito. Outra que eu ouço muito, assim, é entrevista de emprego, eu preciso saber um defeito seu, algo que você precisa melhorar. Eu sou muito perfeccionista. Nossa, como se fosse uma virtude. Perfeccionismo também é um defeito. E tá manjada essa, né, André? Vamos mudar a resposta aí, gente. Tá manjada, e eu vou fazer o exercício até inverso, tá, Mário? RHs, empresas, parem de fazer essa pergunta, que é óbvio que a pessoa está preparada e é óbvio que em alguma medida a pessoa vai mentir. Porque ela primeiro que ela não traz a realidade, porque uma entrevista de emprego, ela tem que trazer, ser capaz de capturar a verdade daquele candidato. Então, a pessoa já sabe que vai ser perguntada qual a sua maior virtude, qual é o seu maior defeito. E aí, além de gerar uma angústia naquele indivíduo, porque todo mundo sabe que essa pergunta vai chegar, a pessoa já vai preparada para aquela resposta que o recrutador quer ouvir. E existem outras formas de você capturar as competências das pessoas e as coisas que ela, eventualmente, não tem tanta desenvoltura. Por exemplo, eu gosto de substituir por me diga um projeto ou alguma função, alguma atividade que você tem muito desejo, ou você se realiza, né, fazendo esta atividade. Dali você já vai capturar um pouco os traços da pessoa do ponto de vista de potência. E me diga, né, por mais que você entenda, né, que tem aí todo um arcabouço de competências, aquela competência em que você não se realiza tanto fazendo. Ali também, nessa resposta, você vai capturar, eventualmente, algumas competências que talvez a pessoa não tenha ali tão desenvolvida. Então, essa coisa da pergunta, para além de quem fala o perfeccionista achando que isso é uma coisa boa, também tem um desuso e uma coisa que eu brinco que é a década de 80 dessa pergunta que precisa ser substituída, porque as pessoas são quase que obrigadas a mentirem
ou gerar uma tensão ali no momento que é tão importante para um profissional, né? Então vamos mudar também um pouco da pergunta. Stefano está comentando com você também, olha gente, mentir com frequência significa desalinhamento com a cultura de onde você trabalha. Tem cultura de empresa mentirosa, empresa que é mais franca, Andréia? A mentira pode vir do... Oh meu Deus do céu, gente, onde eu tô... em vez de, como é que é? Gente do céu, quando a gente tem CPF, tem CNPJ. Ah, não é só CPF que tem mentira, não, CNPJ também pode ter mentira, André? Fui claro, gente. Né? Desculpe, minha memória está péssima. Pessoa jurídica. Era isso, pessoa jurídica. Desculpe, Andréia. Até porque a pessoa jurídica, né, Mário? Sempre lembrando, é a união de vários CPFs, né? Isso. CNPJ é só um número que fica lá instalado para a gente abrir uma empresa, mas ela é composta da união de vários CPFs. E CPFs que usam da mentira, né? E até na relação, às vezes, com o cliente, né? Não só com a equipe, mas com o cliente. Naturalmente que essa cultura da mentira, ela vai fomentando. Se você naturalmente é predisposto a mentir, aí olhando para a tua história de vida, né, para a sua criação, aí junta aquele outro ditado, né, a fome com a vontade de comer. E é muito ruim trabalhar numa instituição onde a gente vê claramente que as pessoas estão mentindo. E como é bom se conectar com pessoas que não são só de verdade, mas que se esforçam ali para trazer a verdade em relação, né, nas relações profissionais. É sempre muito positivo uma cultura onde se valoriza, né, as relações de transparência de verdade. Perfeito, Andréia. Algo mais? Eu só colocaria uma última, Mário, que é super importante, que é uma mentira horrorosa, e que talvez nessa cultura aí de mentira que você está trazendo, que infelizmente ela existe, que é tomar para si os méritos de uma conquista profissional indevidamente. Nossa. Então, eu não fui responsável por aquela conquista profissional, eu me esforcei muito pouco, e talvez os meus colegas, um outro colega se esforçou muito mais, e às vezes a liderança, né, toma para ele o mérito de uma conquista que foi da equipe, ou de alguém um pouco mais talentoso da equipe. Então, eu acho que, para fechar e se conectar com a cultura aí da mentira, é a que mais existe em ambientes tóxicos, né? Em ambientes que estimulam e valorizam a mentira. Lembrando que o líder que age assim, ele está com os dias contados, né, André? Porque ele perde a equipe na hora, né? Nossa, perde o respeito, ele fica só ali com as pessoas que precisam pagar a conta, né? Porque quem não precisa dá um jeito de sair fora. Adalberto tem uma questão. Ei, André, boa tarde. André, eu queria fazer uma pergunta voltada para o campo pessoal, mas que pode impactar também na vida profissional. Por exemplo, um profissional está sendo sondado por uma vaga de emprego ou está buscando uma recolocação no mercado profissional. E aí ele omite alguma informação, por exemplo, da vida pessoal dele, por exemplo, que ele tem um filho, por exemplo. Isso, de alguma maneira, pode impactar nessa relação aí da empresa com ele, ou é algo que ele não precisa necessariamente, dependendo da vaga para a qual ele está querendo ocupar, precisa falar? Essa possível, nem vou dizer mentira, mas omissão de alguma informação. Boa, Adalberto. Se me permite pegar carona aqui, porque o Giovanni faz uma pergunta no mesmo sentido assim, sincericídio também. Não é o caso do Adalberto, mas sincericídio também pode atrapalhar na carreira? Eu sempre digo, né, que a gente, quando tem mais maturidade na vida profissional, a gente compreende rapidamente que a gente pode omitir, mas não mentir, né? E omissão de informação não é mentira, né? Omitir informação não é mentira. Mas qual é o cuidado, Adalberto, trazendo aí para o teu ponto, né? Se o profissional não se sente seguro por algum motivo, que ele não deve falar, por exemplo, que tem 4 filhos, que é o que normalmente talvez gere um pouco mais de segurança, porque tem algumas empresas que oferecem também, por exemplo, plano de saúde para os filhos, ele pode achar, mas vai que a empresa não quer gastar, né, o plano de saúde com todos os meus filhos, ele pode até, por uma decisão, omitir. Agora, se ele é perguntado e ele mente, aí está o perigo, tá? Porque também as pessoas normalmente, em dados cadastrais, às vezes a pessoa já inicia a relação mentindo. Mente o endereço, porque acha que talvez se falar que mora mais perto do trabalho, alguém vai achar alguma coisa. Mente a idade, mente o estado civil, mente se tem filhos e não tem filhos, e concorda que todos esses elementos são super, super rápidos da gente desvendar, né? Se está certo ou se está errado. Pode ser que isso nem seja tão relevante para a empresa,
Mas se foi ela descobrir, aí fica ruim. Então, eu entendo, Adalberto, que omitir não vejo como um problema, mas se for perguntado, é importante que fale a verdade. Obrigado, Andréia. Quer terminar com uma história curiosa aqui do Vitor, Andréia? Vamos. Não precisa do seu comentário, só para você ouvir, tá bom? Tá bom. Ó, Vitor, se é mentira, eu não sei, mas eu escutei de um amigo. O amigo foi à casa da namorada pela primeira vez e lá foi oferecido um bolo feito pela sogra. Na primeira mordida, o bolo estava horrível. Ele se conteve, claro, mas escutou a sogra falando que bolo ruim. E imediatamente ele concordou. E disse, olha, realmente o bolo está horrível, está duro, muito ruim. Todo mundo olhou para ele com cara feia, assustados pelo que ele falou. A namorada não sabia onde colocar a cara. A namorada foi ao pé do ouvido dele e falou baixinho. Ela não disse que bolo ruim, e sim que é bolo ruim, que é o nome do avô, que também estava na mesa. Se é mentira, eu não sei. Mas que ele ouviu, hein, André, essa história do Vitor, tá bom? Vitor precisa ser um pouquinho mais educado, ô Mário. Ele foi concordar com a sogra, tá? Que bolo ruim, tá péssimo o bolo. Não é bolo ruim, aqui é bolo ruim. André, obrigado, viu? Nada, querida. Até segunda-feira que vem.